2025 foi um ano bom e gostava de falar um bocadinho sobre ele, por isso, vamos a isto. Eu vou dividir este vídeo em 3 categorias grandes, sendo que depois cada categoria tem várias subcategorias lá dentro. E a primeira categoria é a vida. Em primeiro lugar, gostava logo de falar um bocadinho de todo o processo da despedida de solteiro, do casamento e da lua de mel. A despedida de solteiro correu bastante bem, eu não tive que a planear, por isso foi ótimo. E foi um fim de semana bastante especial. Começámos por fazer várias atividades em conjunto, eu com os meus amigos, tipo, durante a tarde de sábado, e depois à noite também tivemos mais atividades entre nós, e depois no dia a seguir fizemos uma atividade todos em conjunto, juntamente com os bridesmaids da Mafalda também. E a dinâmica de juntar os dois grupos foi bastante interessante. Depois, a parte do casamento em si. Eu digo desde já que é um grande desafio planear tudo o que é preciso planear para um casamento, seja a parte do DJ, seja a parte das flores, a parte do venue, mas também toda a outra parte mais burocrática da coisa, a parte da igreja e assim. E foi um desafio do início ao fim, mas eu fico bastante feliz com a maneira como lidámos com o assunto, porque no dia valeu tão a pena a quantidade de planeamento que colocámos no projeto. Correu tudo lindamente. E no final do dia eu nem queria bem acreditar que não nos tinha faltado nada e não tinha nada corrido realmente mal. Tipo, genuinamente que correu tudo bem, não sei. Foi uma sensação tão boa, mas ao mesmo tempo tão estranha, de tipo nós sabíamos que era suposto pelo menos alguma coisa correr menos bem, porque é um evento bastante grande e que tem mesmo muitas moving parts. Mas felizmente correu tudo bem e foi um dia perfeito, para ser honesto. A lua de mel também foi incrível, foi uma viagem de sonho por completo e também correu tudo lindamente bem. E deu para descansar depois de todo aquele ano intenso de planeamento e de pensamento sobre o dia do casamento. Passando então para o próximo ponto, que é furar paredes. Parece uma coisa um bocado trivial, mas muda realmente a tua perspectiva do espaço em que vives. Porque agora, se nós tivermos alguma ideia em concreto, provavelmente conseguimos executá-la, porque tudo envolve furar paredes. É muito difícil ir muito longe com pregos só. Vai sempre chegar a uma altura em que é preciso fazer um furo mesmo a sério e meter buchas e tudo mais. E é uma skill importante. Comprámos um Black & Decker também, que é uma coisa muito crescida de se ter. E neste momento já fizemos tantos projetos aqui em casa, uns correram melhor do que outros. Aliás, nós o primeiro que tentámos fazer até correu bastante mal, porque a parede parecia manteiga. Mas fico feliz que tínhamos pushed through e tínhamos continuado a tentar, porque realmente agora estamos com uma casa bastante mais próxima da visão que temos para a casa em si. O próximo ponto que eu tenho aqui para falar é o canal de YouTube, porque eu tive durante muitos anos a considerar se haveria ou não de criar um canal de YouTube e em que moldes é que iria fazê-lo. Acabei por dar land neste meio que híbrido, tipo de essays, vida, música, tipo algo ali intermédio, e admito que o canal ainda não está exatamente no ponto em que eu gostava que estivesse, em termos de tipo de conteúdo que estou a produzir, mas sinto que é bom estar a experimentar ideias diferentes e a ver o que faz mais sentido para mim. Tem sido bastante positivo para mim ter este canal, em particular para poder despejar os meus covers de piano, porque eu estou sempre a aprender músicas no piano e não me estava a fazer muito sentido estar a publicá-las no Instagram, porque as coisas perdem-se muito rapidamente e aqui no YouTube eu sinto que as coisas ficam muito mais bem organizadas. Portanto, o canal de YouTube foi de facto uma coisa positiva para este ano. Ok, outro ponto bastante positivo deste ano foi a viagem que fiz a Marrakech com os meus amigos e com a Mafalda, e foi uma experiência espetacular. Eu nunca tinha ido a nenhum país da África, portanto para mim foi tudo novo. E fiquei bastante impressionado com a riqueza cultural daquele povo, sinceramente. A música, as cores, tipo, é tudo tão diferente daquilo que temos aqui em Portugal e em qualquer outro ponto da Europa. E é fascinante porque estamos apenas a cerca de 1 hora de avião. É sem dúvida um sítio que eu gostava de voltar a visitar, particularmente para fazer a expedição do Merzouga, que é o deserto mesmo de dunas. Seguimos então para a próxima categoria, que é a categoria de mídia. E chama-se mídia porque eu quero pôr aqui tudo o que seja filmes, séries, música. Eu este ano redescobri o meu amor pelo Alex Turner e pela sua escrita, mais concretamente. Estive a ouvir muitas vezes a banda sonora do Submarine e percebi que ele é espetacular na forma como escreve e como compõe. Também tenho ouvido bastante o Humbug, que genuinamente eu acho que é o meu álbum favorito dos Arctic Monkeys. Eu já pensei muito sobre o assunto e I always flip-flop entre o primeiro, o Favorite Worst Nightmare e o Humbug, mas cada vez mais percebo que realmente o Humbug é o meu álbum favorito deles. Não só pelo tipo de sónica que eles utilizam, toda aquela vibe do deserto que é um bocado, que é bastante única dentro da discografia deles, mas também pelo tipo de escrita mais abstrata e mais surreal que ele utiliza nesse projeto. Também ouvi bastante o Endless do Frank Ocean, aí não tanto pela escrita, porque não sei, eu não adoro a escrita do Frank Ocean, eu vou ser honesto. You can't keep getting away with it! O que mais gosto, e isto se calhar é tipo
se calhar vou ser queimado na fogueira por dizer isto, mas o que eu mais gosto no Frank Ocean e o que mais atrai no Endless é mesmo a produção do Vegan. É uma produção super futurista e há muita malta a fazer edits no YouTube, tipo com shots do 2001, utilizando as músicas do Endless, e it syncs up so perfectly. Parece que somehow o Vegan conseguiu criar ali uma estética futurista, mas ao mesmo tempo moderna, mas também muito baseada tipo, em cenas antigas. Pá, não sei explicar. O álbum soa espetacularmente bem. E obviamente que a voz do Frank Ocean também ajuda muito, muito nisso. Mas não é a escrita que mais me puxa na cena. Pronto, é mesmo de facto a instrumentação e as melodias que o Frank faz com a voz. I would never cry to a Frank Ocean song. Let's be honest. I am a man with you, but he ain't with you. with you. The only human in this human in these barmaids. E agora quero falar um bocadinho de coisas que ouvi deste ano. Sem dúvida alguma que o meu single favorito deste ano foi a 12º do Pedro Mafama, que é insane. Eu não consigo sequer conceptualizar como é que aquele single existe. Porque toda a vibe é imaculada, tipo, é uma coisa... Eu lembro-me vividamente de estar com um amigo meu na pista de dança do meu casamento e éramos os únicos a dar tudo. Ninguém filmou porque, pronto, já estava pouca gente nessa altura na festa, mas foi um momento tão icónico para nós porque, a música é bué da boa. Pedro Mafama, se estiveres a ouvir, obrigado. Foi provavelmente das músicas que mais toquei este ano e até o dia de hoje ainda não consegui criar nada que chegue sequer aos calcanhares, tipo, daquela energia que conseguiste concentrar naquela música tão curta. É insane, eu não tenho palavras. Foi a minha música favorita deste ano, de longe mesmo. De longe. Depois tenho 2 álbuns para falar. O primeiro é o álbum dos Clips, Let God Sort Them Out. Eu ao início não me interessou muito o projeto, achei assim um bocado aborrecido, mas à medida que fui ouvindo mais e mais e mais, a determinada altura percebi-me de que este tinha sido o álbum que mais tinha ouvido durante o verão e assim se manteve até ao final do ano. O segundo álbum que eu gostava de falar é o Don't Tap the Glass do Tyler e once again, eu na altura em que comecei a ouvir também não achei muita piada, mas lentamente eu comecei a perceber o que é que ele estava ali a tentar fazer. And it's beautiful. Acho que é um projeto super coeso. Acho que me mostrou que é possível também criar projetos sem serem muito deep e sem perderem muito tempo com os significados das letras e tudo mais, e ser até tipo em termos de conteúdo, até pode ser um álbum só de private jokes entre amigos, and that's perfectly fine. E foi também a motivação por trás da minha música Pó nos Tapetes. Sem esse álbum do Tyler, eu sinto que essa música não existiria, porque essa música é simplesmente uma coletânea de private jokes que temos que eu tenho entre mim e os meus amigos, e é muito mais in your face do que qualquer outra coisa que tenha escrito antes. Finalmente, eu disse que queria falar de um artista, mas eu menti, porque não é um artista, é uma artista. Isto é surpreendente vindo de mim, porque se me conheces, tu sabes que eu não gosto muito de pop em geral, mas alguma coisa aconteceu este ano, eu não sei se dormi demasiadas vezes com os pés de fora, não sei o que é que aconteceu, genuinamente, mas eu dei por mim a ouvir Tate McRae pela primeira vez e finalmente percebi, ok? Eu percebi o fenómeno e fez completamente sentido porque é que ela tem vindo a crescer cada vez mais. Ela ajudou-me imenso a escapar das 4 barras, porque a minha perspectiva era sempre fazer músicas tendo por base 4 acordes ou o que seja e repetir isso, fazer várias secções, sempre tudo igual, tirar instrumentos, pôr instrumentos e só fazer a estrutura dessa forma. Mas a partir do momento em que comecei a ouvir Tate McRae, comecei a perceber que ela tem várias secções nas músicas e atenção, ela não é de toda a única que faz isto. Todos os outros artistas pop fazem isso. Mas por alguma razão, o facto dela ter feito tornou a coisa muito mais óbvia. O meu ponto é, eu apercebi-me de que ela não tem só essas 4 barras, tipo, ao longo da música inteira. Ela tem várias secções, tem a parte do verso, a parte do pré-refrão, a parte do refrão, pós-refrão, os bridges. E toda essa estrutura faz muito sentido. E a música dela mostrou-me como fazer isso de uma maneira muito interessante. Os beats são bons. Ensinou-me truques de produção também bastante interessantes. Ensinou-me a fugir dos 4 acordes típicos e a tentar criar canções que mudam ao longo dos 3 minutos. E ensinou-me também a olhar para a escrita de uma maneira mais óbvia, não sei. Por exemplo, a Revolving Door. A Revolving Door, ela pega em toda a metáfora dela ser tipo uma porta rotativa. E isso cria logo uma imagem nas pessoas, ou seja, as pessoas
leem Revolving Door e pensam, ok, isto faz sentido, tipo, I keep coming back e não sei o quê, tipo, isto faz todo sentido, porque é uma cena visual, tipo, que a pessoa consegue ancorar toda a música. E eu comecei também a pensar bastante nisso, e como é que eu consigo criar estas cues visuais, como é que eu consigo pegar em objetos completamente banais e utilizá-los de uma maneira interessante em metáforas. Portanto, ajudou-me com a produção, ajudou-me em termos técnicos mesmo, ajudou-me em termos estruturais das canções e ajudou-me também em termos de ideias, de certa forma, porque agora olho para coisas banais. Por exemplo, a minha música mais recente, Lareira OAC, tem muito a ver também com esse tipo de escrita, que é uma coisa muito óbvia, não é? Tipo, Lareira ou AC são duas coisas que estão na mesma categoria. E isto já não acontecia desde 2024, também quando fiquei altamente obcecado com os Beatles. Portanto, olha, Tate McRae, obrigado também. Mudaste muito a forma como eu abordo canções em geral e sinto que sai agora 2025 com uma ideia muito mais interessante de como fazer canções e também com ideias mais frescas, de certa forma. O problema destes vídeos é que eu estou aqui rambling on and on and on e depois não sei o que é que disse ou não disse. Passemos então agora para a próxima subcategoria de filmes. Este ano eu sinto que foi um ano de aniversários. Eu lembro-me de 2 filmes que fui rever ao cinema no seu aniversário. O primeiro foi logo no início do ano e foi o 10º aniversário do Interstellar. Fui com os meus amigos e nós todos em conjunto, naquela parte em concreto, estávamos todos a chorar e nessa parte em concreto o filme estava em silêncio, então ouviu-se toda a gente tipo sniffling, foi hilariante. Mas foi uma experiência boa, é sem dúvida um dos meus filmes favoritos. O segundo filme que fui ver também teve um aniversário grande, foi o Revenge of the Sith, que fez 20 anos, e esse fez-me sentir coisas também, mas por uma razão diferente do Interstellar. O Interstellar fez-me sentir coisas porque é um filme triste e bastante pesado. O Revenge of the Sith fez-me sentir coisas porque passaram-se 20 anos desde que eu vi o filme pela primeira vez e parecendo que não, isso é imenso tempo, tipo 20 anos. Eu há 20 anos não estava sequer no 4º ano, eu estava no 3º ano. A minha vida era muito diferente há 20 anos e é fascinante pensar que já vivi este tempo todo e passou tudo tão rápido. Também é um bocado assustador pensar que se calhar os próximos 20 anos vão passar ainda mais rápido. Tudo isto fez-me tipo sentir muitas coisas tipo aqui dentro. O filme foi bom, don't get me wrong, mas é tipo, foi estranho, não sei. Enquanto que o Interstellar foram só 10 anos, que também é bastante tempo, estes foram 20 anos. 20 anos é imenso tempo. Fora estes 2 filmes, revi outros 2 que também me impressionaram bastante, que foi o La La Land e o Singing in the Rain. Eu estou a colocá-los os dois bastante próximos um do outro, porque são os dois musicais e eu historicamente não gosto de musicais, mas não sei, eu este ano revi ambos os filmes e o La La Land também me fez sentir imensas coisas e o Singing in the Rain eu não consegui evitar ter um sorriso de orelha a orelha durante o filme inteiro. Foram filmes que sinceramente me marcaram bastante pela positiva este ano e não pude deixar também de mencioná-los aqui. Um outro filme também que revi e que já não via há anos e que também, bem, deixou tipo sorriso tipo, de orelha a orelha tipo, do início ao fim, mas por outras razões, foi o Fargo. E não sei, eu achei o filme hilariante. Eu estou a rever estes filmes todos porque eu sinto que eu quando vi os filmes pela primeira vez não os vi no momento certo. Ainda era tipo, não sei, ainda estava na faculdade e não tinha bem noção do que é que tipo, poderia ser um bom filme ou não sei, não tinha noção. O Fargo então, acho que ainda nem sequer estava na faculdade quando o vi. Mas anyway, eu revi o Fargo e achei hilariante e adorei. Primeiro que nada, todo o ambiente do filme é uma coisa que acho que é unmatched, não existe nada assim. E depois o diálogo é hilariante. I'm a sucker por este tipo de diálogo bué estúpido e tipo situações parvas tipo, que acontecem só porque as personagens são estúpidas. Por isso, o Fargo tornou-se rapidamente num dos meus filmes favoritos. Finalmente vou falar de um filme que vi este ano e que é deste ano. O filme é o Bugónia, ou Bagónia. Eu digo Bugónia porque Bugónia tem mais piada de se dizer e é o novo filme do Yorgos e eu adorei o filme do início ao fim. Eu não estava à espera, eu não dava nada pelo filme, sinceramente. Nós íamos ver porque é um filme do Yorgos, que normalmente costumam ser bons filmes, mas nunca realmente tinha saído um filme do Yorgos a pensar que estava a ver um novo favorito. Por enquanto, este é o meu filme favorito deste ano, de 2025. Tanto a Emma Stone como o Jesse Plemons fazem papéis fenomenais e acho que, sinceramente, tanto um ou outro é um forte candidato para ganhar o Oscar. A história é muito simples, mas as ramificações são muito complexas. E eu adorei o final, sinceramente. Acho que não poderia ter acabado de melhor maneira. E eu acho que foi mesmo o final que me fez perceber que estava perante um dos melhores filmes do ano, na minha opinião. Pronto. Finalmente passamos para a penúltima parte desta categoria, que é livros. Eu este ano chatei-me um bocado com a literatura e deixei de ler há 4, 5 meses para aí. E só estou a ler um único livro, mas
não é tipo um livro normal, eu depois explico um bocadinho melhor. Ainda assim, houve um livro que me impressionou bastante este ano e mudou um bocado a maneira como eu abordo a arte em geral e colocou-me numa trajetória de compra de physical media, como muita gente tipo agora pela internet inteira. O livro é o Mood Machine, da Liz Pelly, e fala um bocadinho das más práticas que o Spotify tem tido contra os artistas musicais. Este livro fez com que eu repensasse um bocadinho a minha relação com o streaming e levou-me actually a cancelar o Spotify. Eu sempre comprei música física, sempre, seja CDs, seja vinil, mas agora tenho um incentivo ainda maior para comprar música física, em particular CDs, porque depois posso simplesmente pegar nos CDs e transferi-los para música digital e ouvi-los no telemóvel, no carro, onde eu quiser. Este livro mudou bastante a trajetória da minha vida também, porque fez-me começar a repensar também na maneira como eu interajo com filmes e séries. Porque durante os últimos 10, 15 anos eu deixei de comprar DVDs. Eu não comprava muitos DVDs quando era miúdo, ofereciam-me de vez em quando nos anos, o mítico DVD do Shrek 2, que era verde. Nunca comprei muitos DVDs por mim mesmo. E este livro fez-me ir atrás daqueles DVDs que são importantes para mim. Dito isto, eu gostava de introduzir então a próxima subsecção, que é a subsecção de Physical Media. Foi uma parte muito importante deste ano para mim, e porque agora tenho tido muito esta percepção de que é importante fazer uma curadoria daquela arte que realmente é mesmo importante para mim. Comecei por deixar de comprar vinis e passar a comprar CDs, e agora ando a comprar DVDs, filmes, sempre que consigo. E é mesmo muito complicado em Portugal, porque literalmente não há nenhum sítio onde se possa comprar DVDs, tipo filmes, não existe. É uma coisa que acabou em Portugal. Antigamente na FNAC havia DVDs, antigamente na Vorten havia DVDs, antigamente na Sex dava para comprar também DVDs, mas dá uns anos para cá isso tudo desapareceu e eu acho um bocado surreal num país inteiro não conseguir comprar um DVD, porque já não se vendem, acho ridículo. Então o que eu tenho feito, ou tenho tentado fazer ao máximo, é comprar pela Vinted, ou tentar ir a lojas em segunda mão, que às vezes têm daqueles DVDs que estão meio que abandonados, tipo, aparece sempre aquela edição do Expresso, do Grinch, que eu também tenho já em casa, tipo uma cópia. Mas anyway, tem sido super divertido estar a encontrar DVDs antigos. Ainda não tenho muitos, sinceramente, mas mais do que isso, este ano decidi comprar a minha série favorita em DVD também, que é Os Sopranos. Se não é a minha série favorita, está tipo top 3, sem dúvida alguma. Eu há muitos anos, quando acabei a série pela segunda ou terceira vez, eu comprei este livro. Este livro, The Sopranos Sessions, é um livro que acompanha a série episódio por episódio. Cada capítulo fala um bocadinho sobre a narrativa do episódio, mas também fala um bocadinho também do impacto social que esse episódio teve na altura. Também criticam os episódios maus, falam dos episódios bons e porque é que são bons. E tem sido bastante interessante ver isto em conjunto com os DVDs também que tenho, porque torna a experiência toda muito mais rica. Eu não estou só tipo sentado no sofá a esperar que o HBO passe o próximo episódio, eu estou actually a ver o episódio acaba, volta ao menu principal, tenho que escolher de novo um episódio, tenho que meter as legendas e depois tenho também a possibilidade de ler um bocadinho sobre o episódio e está-me a fazer apreciar ainda mais as peças que tenho cá em casa que são valiosas para mim. Commendatore! Buongiorno. Para além disso, Londres é uma cidade extremamente desenvolvida e continua a ter venda de DVDs ativa. É possível comprar DVDs novos ainda lá. E o meu irmão foi a Londres e trouxe-me isto, que é amazing. E eu já andava a querer os DVDs há muito tempo, mas na Vinted e tudo mais ainda está bastante caro. Pronto, tipo, a série ainda está riding a high. E estava a ser difícil encontrar alguém que quisesse vender a série completa. O plano no que toca a Physical Media é continuar a comprar aqueles que são realmente importantes, aqueles filmes, aquelas séries que eu vou sempre querer ver a qualquer momento. A palavra certa para toda esta cena do Physical Media é curadoria e tentar utilizar o espaço da maneira mais inteligente possível. Tentar comprar só os DVDs que são mais importantes para mim, as séries que são mais importantes para mim, e os álbuns que são mais importantes para mim. Em relação à música, para além de continuar a comprar CDs e ter meio que deixado de comprar vinis porque ocupa mais espaço, comecei também a comprar música digital, porque há álbuns que não gosto o suficiente para os ter fisicamente, mas gosto de algumas das músicas
desse álbum, não sei que isso faz sentido. Então acabo por comprar só o single, 2 ou 3, em vez de ter o CD inteiro, tipo aí em casa. Seguimos então para a última categoria deste vídeo, que já deve estar super longo. Este é sem dúvida o vídeo mais longo que eu tenho até à data. Mas gostava de falar desta última categoria, que é a categoria de música, e não música que eu ando a ouvir, mas sim música como uma parte da minha vida. Eu gostei imenso da maneira como o ano abriu, que eu tive logo aquele concerto, acho que foi no dia 1 de Fevereiro, o meu primeiro concerto de 40 minutos, um set inteiro só meu, na Fábrica do Braço de Prata, e foi uma sensação espetacular. Ter 40 minutos para preencher com música minha, que eu escrevi, foi incrível. E perceber que sou capaz de dar um concerto assim, também é uma realização, é um step grande, não é? Quer dizer, porque eu já estou a fazer música há muitos anos, mas nem todas as músicas que eu fiz e lancei se calhar são dignas de estar a ser tocadas num concerto, mas somehow consegui arranjar ali uma setlist que fizesse minimamente sentido. A malta da Oca foi espetacular em ter-me convidado, deu-me muita vontade de ter mais concertos assim, que realmente tenho um set meu, porque é uma experiência única. Depois, logo a seguir, lancei aquele pequeno projeto, o Ao Vivo, numa sala vazia. Eu estava a mudar de casa na altura, e sabia que ia chegar a um ponto em que a minha sala ia ficar completamente vazia, e para dar algum contexto, foi na sala que eu fiz praticamente tudo. Eu tinha lá o meu cantinho, o meu piano, tinha lá a minha mesa e trabalhava sempre lá depois de jantar, e foi lá que fiz o meu primeiro álbum, o Awake todo, e eu sabia que eventualmente aquele espaço ia ficar vazio e que se calhar conseguia fazer alguma coisa fixe com isso, tentar fazer meio que um concerto, tipo Tiny Desk, mas not really, porque o espaço está vazio, não sei. Quis fazer alguma coisa, e aliás foi o vídeo que kickstarted toda a cena aqui no YouTube. Quis criar assim uma cena mais conceptual, e gostei imenso do processo de filmar. Eu tive que filmar 2 vezes, que é assim, foi assim um bocado chato, porque da primeira vez uma das máquinas desligou-se simplesmente, porque acho que ela só aguentava-se tipo 20 minutos ou assim, não sei, foi qualquer coisa assim. E eu fui um bocadinho acima do tempo e ela desligou-se, mas à segunda já correu tudo bem. Foi fixe pensar sobre o tema, pensar como é que eu ia executar, e depois executá-lo também foi divertido. E o processo de edição também foi fun, principalmente porque o canal ainda não existia como uma entidade, ou seja, era simplesmente um sítio onde as minhas músicas iam parar de vez em quando. Então foi meio que o lançamento a sério do canal também. E gostava de fazer algo também semelhante nesta casa. Não sei, vamos ver o que é que 2026 traz. Depois, um bocadinho mais à frente no ano, porque entretanto casamento e tudo mais tornou-se mais intenso, mais difícil de gerir o tempo. Mas mais à frente tive também o concerto no Tóquio com o Suave. E eu conheci o Suave em 2024, se não estou enganado, ou de final de 2023, algo por aí. Porque eu conheci o Suave pela internet, assim do nada no Instagram, eu vi-o a fazer uma publicação e gostei imenso da música dele, então mandei-lhe mensagem. Essa mensagem levou a um feature no álbum dele e levou a este concerto também. Foi um momento também único deste ano, ver a internet a dar algo de bom pela primeira vez. Não, pela primeira vez também não, também estou a exagerar. São raros os momentos em que as redes sociais me trazem alguma coisa de boa, mas neste caso trouxe, e foi também espetacular poder ter ido ao Tóquio e também cantar as minhas canções, e mostrei muita música nova. Ainda não tinha lançado este segundo álbum, Nada Pop, portanto também fiz alguns sneak peeks das músicas que estavam prestes a sair. Foi um grande momento também, e estou eternamente grato por ter acontecido. Pronto, podia não ter acontecido. Obrigado, Suave, porque realmente foi um convite que eu não estava à espera e realmente causou muito bom impacto em mim. Outro momento, uns tempos depois, foi a gravação do Balão Balão. Eu já tinha essa música preparada desde 2024, já queria ter feito o seu lançamento durante 2024, mas não tive tempo, porque quando a música estava mesmo pronta, tipo, já era inverno e não havia feiras. Eu tinha a visão na cabeça de que aquele videoclipe tinha que ser gravado numa feira, porque era a única maneira de dar match à energia da música em termos visuais, ou pelo menos foi a única coisa que eu me lembrei realmente, tipo, vividamente, em relação tipo a uma ideia visual. Mas juntei-me ao Carlos da Fluctus e fizemos um videoclipe espetacular, e também o Parker também ajudou, which was insane. Nós todos tipo nas festas tipo do Pinhal Novo ou assim, a tentar gravar um videoclipe. Foi também um momento surreal da minha vida, nunca pensei que iria acontecer, e gostei imenso do resultado, não é? Quer dizer, está ali muito trabalho, está ali muita dedicação, e foi grande experiência as well. Todo o processo, desde que criei aquela canção
até ao momento em que tive a ideia de que poderia ser fixe fazer isto numa feira, até à execução realmente do videoclipe na feira e depois até ao processo a seguir, foi espetacular. E foi também uma oportunidade única, sinceramente. Obrigado, Carlos. Obrigado, Parker. Já vos agradeci muito, mas nunca será suficiente. Finalmente, este é mesmo o último tema, na última categoria. Já falei um pouco de tudo o que queria falar e deixei este tema especialmente para o fim, porque é um tema até se calhar um bocadinho pesado e se calhar merece um vídeo inteiro para dissecá-lo um bocadinho melhor. Mas se chegaste até aqui, obrigado, e é porque realmente interessas-te pelo que eu estou a dizer. Mas eu este ano mudei muito a perspectiva da maneira como me posiciono nesta indústria que é a indústria musical, e apercebi-me que eu nunca serei músico profissional. Mas não estou a encarar isso como uma coisa triste. Não sei, estou a tentar pelo menos. Já houve uma altura em que eu me senti completamente libertado, ou seja, se eu nunca vou ser músico profissional, então não preciso estar aqui a fazer reels da treta, não preciso estar a criar TikTok, não preciso fazer nada das coisas que não quero fazer e posso focar-me simplesmente na parte que me interessa, que é a parte musical. Agora estou numa fase um bocadinho diferente, se calhar um bocadinho mais introspectiva, porque eu desde que comecei a fazer música, que gostava muito de um dia tornar-me profissional. Desde 2017, que foi quando comecei a fazer música, que sempre quis eventualmente chegar ao ponto de conseguir viver da música. Ainda o ano passado escrevi um artigo sobre isto, ou seja, é um tema que sempre esteve presente comigo desde o início. E agora, pela primeira vez, estou a começar um ano em que não tenho esse objetivo. Enquanto que ao início era muito libertador saber que não preciso de ligar a Reels e não preciso nunca mais pensar sobre isto, agora estou mais no ponto de ter algum receio, porque aquele que era o meu objetivo, aquele que foi o meu objetivo durante 8 anos, desapareceu. E agora meio que o objetivo é só fazer música e isso para mim é um bocadinho estranho. Eu acho que, in the end, isto é positivo, é uma mudança positiva, porque significa que posso focar as minhas energias realmente na arte, mas ainda estou a tentar descobrir exatamente o que é que isto é e o que é que isso implica para mim como músico. Obviamente tenho algum receio, porque foi como disse, isto foi o meu objetivo durante muitos anos e não ser o meu objetivo agora é estranho, não sei, eu depois de jantar já não estou a pensar, tenho de ir fazer um beat porque este beat pode ser o beat que permite fazer a música que depois vai conseguir ajudar-me a ser, não sei se me estou a conseguir fazer entender, não sei se algum dia não vou fazer um vídeo realmente breaking down todo este pensamento. Não sei se isso seria útil, produtivo, não sei. É isso, há muita coisa que eu não sei. Mas eu acho que é importante sinalizar este momento na minha vida porque é isso, eu finalmente percebi que não vai acontecer. Mas não estou tipo deprimido por isso. Não é tipo, já não vai acontecer, não sei. Tipo, não é essa a abordagem. A abordagem é mesmo tipo, olha, vamos ser honestos, tipo, isto não vai dar. Como é que agora me reconstruo perante esta informação? Principalmente porque o sonho, se calhar, agora pode não ser, quer ser músico profissional, mas quero escrever 10 canções, tipo, a cada 2 anos, lançar 10 canções ou algo assim. Ou seja, pode ser, o sonho, se calhar, agora pode ser um bocadinho diferente, pode ganhar moldes diferentes daqueles que eu lhe dei durante estes últimos 8 anos. E isso também pode ser bastante libertador e positivo. Eu acho que falei de tudo. 2025 foi um ano espetacular. Eu cada vez mais penso em 2025 como um ano fundamental para a minha pessoa, para a minha família. Sinto-me muito grato, feliz e sinto-me muito preenchido. Não sei como é que vai ser 2026. Eu não, por norma, deixei de fazer goals tipo para o ano porque isso estava tipo messing with my head. Só espero continuar neste caminho de tentar encontrar-me a mim. E pronto, chegamos então ao final deste vídeo. Espero que tenhas gostado, se chegaste até ao fim. Espero que o teu ano também tenha sido bom. Desejo que 2026 seja ainda melhor para ti. E é tudo. Até para o ano. Tchau.